Termômetro Veda com Alfredo Soares, que é cofundador da G4, sócio da Vtex. Antes de começar esse bate-papo, eu quero convidar você a curtir o nosso canal, compartilhar, comentar, se inscreva e siga a gente no YouTube. Bom, o Alfredo Soares ele é super famoso pelos livros Bora Vender, Bora Varejo, então bora começar esse bate-papo com ele. Tudo bem? Bom, prazerzão estar aqui, né? Agora contribuindo um pouquinho com esse ecossistema da Veda aí. Tô super feliz. Marcate, meu irmão. Vambora, vamos ver o que essa galera... Vamos ver quais perguntas vão vir. Estamos Não, ansiosos. bora começar então. Bora começar, bora gravar. Eu quero saber como que você se descobriu um bom vendedor. Boa pergunta. Cara, eu acho que eu nunca me descobri um bom vendedor. Eu acho que eu me Descobriram você como vendedor? Não, eu acho que eu me tornei um bom vendedor. Eu até brinco isso, né? Eu falo que eu não vendo, que eu faço os outros comprarem, né? Então, eu acho que eu, na verdade, sempre tive ali... É meio louco isso, é uma boa pergunta, porque eu era o cara que tinha vergonha de falar com os outros. Eu sempre tive vergonha de chegar em menina na balada, sempre tive vergonha de falar em público, apresentar trabalho no colégio. Nunca foi comunicativo? Eu sempre tive vergonha. Só que as situações, né, a vida, ela foi me colocando em situações no qual eu fui quebrando essas barreiras ali e fui fazendo, fui apresentando, fui indo. E eu acho que eu sempre tive... meu pai sempre me moldou muito em ser muito observador. E hoje, como o consumidor ele é muito empoderado, hoje vender é mais ouvir do que falar, é mais observar do que ouvir, né? E por eu ter sido treinado pelo meu pai ali, ter sido criado como um cara muito observador, então eu lembro, por exemplo, de situações que eu chegava assim, no restaurante, falava assim, nossa, maior restaurante do mundo. Aí meu pai falava assim, você já foi em todos os restaurantes do mundo? Por que é o maior restaurante do mundo? Quantas mesas tem esse restaurante? Quantas pessoas tem sentadas nas mesas? Quantos pratos ele serve? Então meu pai, ele sempre me ensinou muito sobre decoupling, né? Sobre desconstrução ali de tudo que eu estivesse analisando, vendo. E quando você olha para hoje, os grandes vendedores ou as grandes marcas, as grandes empresas que lideram seus mercados, são empresas que desconstroem o comportamento do consumidor. Que entendem quando o cara acorda, o que o cara come, onde o cara vive, o que ele faz, quais são os estímulos que aquele cara tem. E aí eu acho que isso acabou, né, conectando com o momento que a gente está vivendo de negócio, de venda, de geração de demanda, com a descentralização da comunicação, com a internet, etc., com essa característica que meu pai ali foi o responsável por ter colocado e me estimulado lá quando era moleque. E aí eu acho que juntou tudo isso. Eu acabei, como você citou, né, me tornando sócio da Vtex muito novo. Tive esse... Como que tudo começou, né? Como que você deu o primeiro passo? Porque junto essa sua característica de vendedor com empreendedor. Como que foi dada a largada aí da sua trajetória? Então, primeiro passo, primeiro, voltando lá pro iniciozinho, eu tentei 6 vagas de estágio, fui rejeitado nas 6. Tava no momento da faculdade que eu precisava estagiar, e aí eu entro para estagiar na própria faculdade. Nesse momento eu recebo um trabalho para fazer. Você fez faculdade do quê? Publicidade, tá, lá no Rio de Janeiro. E aí eu recebo um trabalho para fazer. Nesse trabalho, meu desafio é visitar uma gráfica para poder fazer cotação, e eu chegando na gráfica para rodar esse trabalho para a agência experimental da faculdade, eu me deparo lá com ganho até R$4.000 como representante gráfico. E aí naquela hora eu já falei, né? Eu falei, cara, eu nasci para ser representante gráfico. Tô falando de, 12, 15 anos atrás, ou seja, R$4.000 era como se fosse um anúncio de emprego hoje de 12 mil, 15 mil de salário. E aí naquele momento, pergunto pro cara como é que faz e me torno representante comercial gráfico. E aí meu trabalho era na volta da faculdade, voltar, sair na rua antes da minha casa e ir andando, panfletando, entregando material gráfico, vendendo meus serviços nas lojas de rua. Então, assim foi como começou ali. Meu primeiro emprego, né, meu primeiro trabalho foi na agência experimental da faculdade. Meu primeiro emprego foi como representante gráfico. E ali eu começo a minha carreira de venda, de comunicação, de ter que me comunicar, de ter que vender. E aí porque aí você foi obrigado a desenvolver a comunicação. Louco, porque nesse momento, para esse público, eu não tinha medo, eu não tinha vergonha.
Eu era o maior cara de pau da história. Meus amigos ficavam envergonhados. Eu ia pra qualquer lugar. Se eu estivesse na fila do avião, eu ia falar, pô, se você precisar de cartão de visita, ó, tá aqui meu cartão, fala comigo e tal. Então, eu acho que acabou sendo bem interessante isso. E aí eu começo. Aí, long story short, né? O que aconteceu? Eu acabei conhecendo a internet, os clientes que pediam cartão de visita e tal, começaram a pedir site. Depois de site, começaram a pedir rede social. Depois de rede social, começaram a falar, quero vender online. E aí eu encontro o universo do e-commerce. E aí foi quando realmente eu acho que eu conseguia reunir tudo que eu tinha aprendido na faculdade para colocar num negócio, numa empresa. E aí deu super certo. Em 3 anos a gente deu uma decolada muito grande. E aí eu vendi a empresa para a Vetex e me tornei sócio da Vetex. Na época a Vetex ainda uma empresa começando a expansão na América Latina, né? Tinha 150 funcionários, era avaliada em 150 milhões de dólares. Então assim, ainda dentro de uma grande realidade ali. Nossa, mas foi rápido, né? Até esse processo. Foi bem rápido. Foram 3 anos e meio, mais ou menos. De criar a empresa a vender para a Vetex foi muito intenso. Assim, foi um momento, eu acho, que me moldou como profissional. Depois, durante o M&A... A Vetex que identificou você ou você chegou até a Vetex? Como que foi esse casamento? Essa história é boa. Eu conheci o Mariano no evento, vi ele palestrando, falei, pô, esse cara é muito maneiro. Fiquei meio que fã do cara, sabe? Fiquei meio xarope com o cara, assim, tipo, cara, esse cara é muito foda. Obcecado, né, cara? No cara? E aí, pô, hoje ele é além de sócio, um grande mentor, um grande amigo. Ele sabe disso, eu sempre faço questão de falar em podcast que uma das minhas maiores frustrações é ter pouco tempo com ele hoje, como eu já tive lá atrás. É o cara que, sei lá, ele tem uma capacidade de mim, pelo menos, edito pra todo mundo, mas pra mim, de me ensinar, de provocar, muito legal, assim. E aí, cara, o que aconteceu, né? Eu conheci ele nesse evento, fiquei impressionado, falei assim, porra, mano, essa Vetex é muito maneira. Mudei o nome da empresa. O nome da empresa era M-Shop. E aí eu mudei pra X-Tech, que confundia com Vetex. E aí, 1 ano depois, encontrei ele. Mas você já teve uma sacada. Eu meio que falei assim, cara, aquela historinha do tubarão, do peixinho nadando lá do tubarão, entendeu? Ele sempre vai sobrar pedaço de peixe pra ele. E meio que eu tinha me identificado isso, falei, cara, vamos fazer essa parada e tal. E aí criei o nome X-Tech, mudamos marca, mudamos tudo. E aí, pô, mais ou menos passou uns 6 meses, eu encontrei ele em outro evento, falei, cara, mudei o nome da minha empresa por causa de você. E ele, como assim? Me conta. Eu contei a história e falou, pô, tu já conhece a Vetex? Vem aqui no escritório conhecer a gente. Aí, cara, foi aquela, meu Deus, tal. E na época foi legal porque rolou uma puta frustração. Porque eu vi, ele me chamou pra trabalhar lá, mas falou assim, cara, deixa essa sua ideia. Vem trabalhar com a gente. O que você já tinha construído, ele falou, deixa isso trás. aí, tá começando, e vem trabalhar com a gente. E aí, cara, eu fiquei animadão, né? E comecei a ver como é que eu ia fazer isso, como é que eu ia fazer isso, como é que eu ia fazer isso. Mas só que já tava bem desenvolvido o negócio Não. que você tinha? Era uma ideia, não tinha nem cliente ainda. Tinha 40 clientes. E aí eu virei, e quando eu vendi eu tinha 4 mil. Caraca. Então era bem bilionário. Tinha 1% de quando eu vendi. E aí eu virei e falei assim, pô, como é que a gente vai fazer? Eu me lembro de eu virando noite, eu e meu sócio Ricardinho Jordão, falando, cara, como é que a gente vai vender pra eles? Como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser? Porra, ele no final do dia tava me fazendo virar outro representante gráfico, só que agora de um sistema. E aí, cara, foi logo ali que eu meio que falei com o Ricardo, falei, cara, não é pra esse cliente que a gente tá acostumado, não é isso que a gente quer, os caras não estão dando mais atenção pra gente, vamos dar linha. E dei linha e foi. Mais ou menos uns 7 meses, 6 meses depois, ele anunciou que comprou a loja integrada. E aí, porra, fiquei com muita raiva. Falei, porra, tá vendo? Era pra gente ser esses caras. Os caras compraram por 10 milhões de reais a loja integrada, que faz exatamente o que a gente faz. E aí, cara, aquilo ali ligou um modo competitivo. Isso atiçou ali dentro. Esquece, aquilo ali eu lembro do dia. Eu lembro eu entrando na Pegni, vendo a matéria e ficando revoltado, falando com o Ricardo, pô, agora fudeu, como é que vai ser? A loja integrada vai usar Vetex, não sei o que lá, blá, 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 blá. E eu falando pro Ricardo, falei, agora a gente vai botar o pau pra torar, mano. A gente vai encher o saco desses caras. E aí começamos a pegar stand do lado do evento, a prospectar cliente dos caras, a literalmente apontar o negócio pra cima dos caras. Montaram um plano de ataque. Total, assim. De revidar, né? De contra-ataque, né? A gente já teria sido atacado, né? Então a gente tava contra-atacando. E aí, cara, não deu outra, né? A gente começou a virar o carrapato da parada.
Então, onde os caras A iam, a gente pedra do tava. sapato. Onde a gente tava. E a gente olhava tanto pro cara pequeno de Vetex quanto pro cara grande de loja integrada. Então, a gente pegou o creme de la creme do cliente. Ou seja, o cara que estava começando a monetizar bem na loja integrada e o cara que era pequeno e a Vetex estava tentando entrar no mercado dele. Então, a gente não deixou a Vetex entrar nesse mercado de médio e incomodava a Vetex, a loja integrada nesse mercado. E aí, cara, a gente fez isso sem dinheiro, né? De uma salinha de 30 metros quadrados no Rio de Janeiro. E aí a gente botou como um bom carioca o pau pra torar. E aí chegou uma hora que ele mandou um e-mail pra mim falando, cara, tô acompanhando o que vocês estão fazendo, bem legal o que vocês estão fazendo, queria trocar ideia com você, pode fazer sentido a gente pensar em alguma coisa junto. Eles na época já tinham comprado outras 3 plataformas, mas tinham essa mentalidade de consolidar o mercado brasileiro. Começamos a conversar e aí durou 10 meses até a gente ser comprado por eles. Eles adquiriram 100% da Vetex, da X-Tech. A gente se tornou sócio da Vetex. E aí depois a gente começou a desenvolver lá dentro ali o trabalho de SMB, né? De Small and Medium Business. E aí eu acabei assumindo loja integrada, X-Tech, GoCommerce. Fiquei ali 2 anos. Fiquei 2 anos ali à frente desse negócio. Crescemos o negócio pra caramba. Acho que mais do que 150% nesses 2 anos a gente conseguiu crescer. O mercado também vinha muito acelerado. Mas eu sempre fui um cara muito empreendedor, né? Então crescemos de um jeito muito vamos pra cima. E aí, obviamente, a gente começou a montar um time de gestão mais estruturado pra, trazer uma estrutura que o negócio demandava também. Sim. E a Vetex crescia muito, né? Então a Vetex acabava exigindo um nível de gestão, de governança maior. E aí eu saio da posição de Head Global SMB, né, de CEO SMB ali, para Chief Evangelist Officer da Vetex, um VP institucional com algumas missões muito focadas ali em alguns clientes, alguns nichos, etc. Que era o que eu já vinha fazendo muito bem, né, trabalhando muito bem da empresa para fora. E aí acabo ficando mais 2 anos, aí foi quando eu lancei livro, foi quando eu acabei fazendo muito esse papel ali, me tornando advisor de várias empresas. E foi muito junto com o lançamento do G4. Eu quero chegar nesse ponto. Como que nasceu o G4? Porque é uma ideia, assim, sensacional. Porque vocês praticamente dão ali os primeiros passos de como empreender, né? Eu vou roubar palavras do meu sócio, do Thales, que ele fala que eu acho que são muito boas, né? O G4, ele, na verdade, é uma mina construída no dinheiro esquecido, né? Qual é esse dinheiro esquecido do Brasil, né? Ele fala, forgot money, não sei o que lá. Simplesmente, cara, o middle marketing brasileiro que é abandonado. Então você tem hoje o Sebrae e muita iniciativa olhando para essa cauda longa do pequeno, né, do micro e pequeno empreendedor brasileiro. Então você tem muita gente aqui olhando para isso, muita empresa de tecnologia, muito software, muita coisa olhando para aqui, o Sebrae, etc e tal. Então o mercado de MEI, né, você tem um grande você tem um grande trabalho aqui. Você tem pro grande, pro enterprise, então empresas de software, empresas que trabalham para essas 1000 empresas grandes brasileiras, vamos chamar de empresa que fatura acima de 500 milhões de reais, mas o cara hoje que fatura de 50 a 500 milhões de reais é um cara esquecido. Ele nunca tá no software para ele sempre tem que comprar o software ou para baixo ou para cima. Né? E se você pegar ali o creme de la creme, que é o cara de 100 a 200, que são milhares de empresas, cara, é um dinheiro esquecido. Então esse cara, ele tem uma rotina muito específica. Esse cara não tem tempo para fazer uma pós-graduação. Esse cara, ele tá na operação. Esse cara não tem C-level muitas vezes. Esse cara tem diretoria, gerência, mas ele não tem um C-level. Então ele tem ali uma cadeia, uma de governança ainda muito aquém para gerar tempo para ele fazer determinadas pesquisas, estudos, etc. Então a gente, cara, identificou que existia esse mercado, a rede social nos conectava com esse empresário, então esse cara olhava pra gente e falava assim, porra, por mais que eu tenha uma fábrica, uma indústria aqui no interior do Brasil que fatura 150 milhões por ano, eu digo esse número porque é um número muito emblemático, assim, vários estão nesse patamar, 150 milhões por ano, mas porra, admiro muito o Thales, que veio lá de Carangola e fez uma empresa que foi pra 35 países. Porra, admiro muito o Alfredo, que fez com R$0 uma empresa lá na Tijuca de tecnologia e conseguiu se tornar sócio da Vetex, que agora tá abrindo capital na Bolsa de Nova York. O Nardon, que, porra, veio lá de Assis e, porra, fez a Canu e vendeu para a Dafit, depois fez a RAP, chegou a 1 milhão de usuários.
Então a gente vê que os caras falam, cara, esses moleques são diferentes. Os caras têm um grit, né? O cara tem uma pegada, uma energia. E a gente viu que a gente tinha a capacidade de se comunicar com esse cara. Eles já iam atrás de vocês. E aí, cara, a gente meio que... eu e Nardon, a gente tava vendo já de fazer alguma coisa pra e-commerce, porque eu tava nesse universo. E aí o Thales sofre um acidente de paraquedas, tem que ficar em casa, começa a ouvir mais um pouco o que eu já tinha meio que... O que eu já ficava trazendo pra ele tinha um pouco de preconceito, fala, cara, não sei se vai ser legal fazer isso e tal. E aí ele cai pra dentro, e na verdade nasce de uma vontade dele escrever um livro. E aí, como já o Instagram tava bombando na época, a gente tinha em torno de 50 mil seguidores, já era uma pegada muito assim, as pessoas falavam muito, pô, quando você vem palestrar aqui na minha cidade, pô, isso aqui numa palestra, cara, primeiro, é 1 hora. Segundo, você gasta ali 20, 30 minutos contando a tua história, fazendo uma parada mais inspiracional. Você então, não consegue passar você não todo passa, o conhecimento. você não ensina, não é uma aula. É. E a gente começou a ter um pouco dessas mensagens, começou a ter essa demanda. O mercado de mentoria começou a também se democratizar no Brasil, ou seja, nasce esse mercado ali de informação desconstruída, né? Vamos chamar de educação informal, do especialista virando professor, etc e tal, mas ainda com preconceito muito grande. E aí, cara, o Thales vai, ele é um cara com muito entusiasmo nas coisas quando ele se anima, e aí ele vai e ele empurra a gente, né, pra esse caminho, convida a gente ali pra se reunir na casa dele e fala, olha, vamos fazer uma aula, a gente divide aqui por 3, eu falo de gestão, você fala de vendas, irmão, Nardon fala de growth, porra, Tony, você entende de produzir evento, você produz evento, a gente, pô, faz assim, 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 vamos fazer, a gente organiza um... Vocês fizeram os pilares. E a gente organiza um por mês. Era isso, não tinha, vamos fazer uma empresa, vamos fazer um evento que a gente reúne a galera, porque aí, pô, quando tu estiver palestrando e a galera gostar, e na época eu e Thales, a gente fazia muita palestra. Depois ele acabou parando um pouco, ele gosta muito do executivo ali da companhia, e eu acabo, como sendo um pouco minha função, ainda sigo fazendo mais palestra como canal para adquirir cliente pro G4. E aí, cara, não deu outra, né? A gente começou a dar essa opção. Quando a gente fez o primeiro Stories, teve 500 inscritos. Caramba. E aí a gente falou, ih, cara, que legal. Deu aquela empolgada. Quando a gente fez a turma, no intervalo, a gente se reuniu e falamos, porra, é essa parada. Isso aqui é muito foda. Tipo, você vê que realmente a galera tá saindo com ideia, com insight, com to-do. E aí a gente falou, cara, isso aqui não é um evento. Isso aqui não é uma aula só, uma palestra nossa. Começou como um evento. Começou como um e evento. depois que vocês começaram a estruturar. Isso aqui tem mais. Vamos fazer a segunda. Fizemos a segunda. Lotado. Fizemos a terceira. Lotado. Paramos, reestruturamos, ajustamos as coisas para a coisa ser uma experiência diferente. Mas já tinha esse nome, G4, quando vocês... Gestão 4.0. Era Gestão 4.0. Depois que... E aí, cara, a gente pegou... Eu lembro do Tony, a gente falou, cara, vamos alugar um escritório, vamos começar a montar um time, vamos parar de terceirizar tudo, vamos começar realmente a fazer, acho que não é uma demanda reprimida, porque todo mundo falava isso pra gente. Ah, é uma demanda reprimida, são algumas pessoas fãs que querem aprender com vocês. Ah, são algumas pessoas que você conhece que querem apoiar ali, ajudar. Então tinha muito essa pressão na nossa cabeça, que era uma demanda reprimida, era uma demanda reprimida. Ah, o negócio é só vocês 3, isso aí não é um negócio, vocês estão monetizando não sei o que lá. Então a gente tinha um puta preconceito ali, uma neblina em cima do negócio. Ah, não é um negócio, são vocês 3 monetizando. Mas até pra análise de vocês foi difícil pra tomar essa decisão, então, porque vocês tinham bastante... Tinha gente falando pra vocês que era demanda reprimida, vocês conseguiam identificar que era ou não era? Vocês não tinham não, a gente achava, né? Mas a gente falava, cara, tá lotando mais uma, tá lotando mais uma. Tanto que no início, a gente não anunciava que ia ter todas as turmas do ano. A gente esperava encher e falava, abrimos mais uma turma, e quem quiser. Então a gente meio que foi nisso. Quando passou da quarta, a gente falou, cara, não vamos mais anunciar que abriu mais uma turma. Vamos declarar agora o calendário do ano. E fizemos isso. E isso aumentando o valor. Primeira turma foi 10, segunda 12, terceira já estava em 15. E continuava entrando muito lead, muita gente interessada. Bom, resumindo, né, pulando um pouco essa história, fizemos 11, 12 milhões de reais no primeiro ano, realizamos ali quase 12 ou 13 turmas, lançamos um produto online porque a gente começou a muita gente reclamar que era muito caro, então tinha muita audiência nossa, né, que queria aprender com a gente, mas que não tinha grana para fazer o G4, a gente cria um outro produto que era o G4 Startups,
para fazer. Uma outra modalidade. Era 100% online e outros assuntos com a gente. Também foi um sucesso. Eu lembro que teve um evento do Case que a gente lançou o produto Eu e Thales no palco. E depois a gente foi pro stand. O bombeiro mandou a gente sair de lugar. Porque ficou muita gente, travou os corredores do evento. Meu Deus. Foi muito maneiro. Então a gente sempre teve essa proximidade com a galera sempre viu na gente, tipo, cara, esse moleque tem grit mesmo, os caras são correria, arrojado, toma risco, faz, vai. Identificação, né? Isso é muito importante E também. aí entra o lance desse cara, entendeu? Tipo, a gente é uma empresa muito focada nesse middle market mesmo. Então a gente tem hoje a área online, o G4 Online, que tem cursos para quem é colaborador, para quem é estagiário, para quem é empreendedor, para quem tá começando. Você tem formações online com 200 horas de aula completa. Só que o mais legal é que, olhando para esse tempo, né? Então, o primeiro ano a gente faturou 12 milhões de reais, o segundo ano veio a pandemia, a gente tomou uma ré, mas resolvemos dobrar a aposta, fizemos um híbrido no meio do ano, lançamos mais produto online, fizemos vários lançamentos, faturamos 22 milhões. Terceiro ano, estruturamos a empresa, começamos a trazer esse C-Level, começamos a trazer gestão, etc. Faturamos 54 milhões. E esse ano vamos tudo aponta pra gente fechar o ano com 130 milhões. Então a gente vem ali, e aí passa a ser muito legal, né? Que é tipo assim, cara, tudo que eu tô ensinando, eu tô aplicando e o meu negócio tá crescendo. E aí quando você olha pra média de crescimento dos nossos alunos, é 122% ao ano. Eu ia perguntar como que é o desempenho dos alunos. A gente depois. já gerou hoje mais... Vocês fazem esse acompanhamento do desempenho. A gente hoje já gerou mais de 250 mil empregos através dos caras que passaram no G4. Então, se a gente pega o Marcati, quando ele passou com a Veda do G4, a Veda tinha 50 funcionários. 2 anos depois que o Marcati estava no G4, a Veda hoje tem, sei lá, 400 funcionários. Então, analisando tudo isso, obviamente tirando grandes companhias que passam por lá, né? Tipo, que contratam 1.000, aquelas que quebram completamente o número, a gente já gerou 250 mil empregos. Né? Então, a gente começa a ver que tem o que a gente representa como comunidade, como grupo, como ferramenta, como acesso, como técnica, como skills, tem um potencial gigante. E aí, obviamente, a gente foi diversificando o G4. Então, todos aqueles preconceitos que a gente sofreu lá na frente, o negócio são só vocês 3. Hoje a gente tem um corpo de mais de 60 mentores, todos com track record e reference voice em seus segmentos. E como que vocês escolhem esses mentores? Então, isso é uma coisa que está nos valores da companhia, né? O mentor do G4, ele tem que ter track record, né? Ou seja, ele tem que ter tido resultado certificado, real ali. Não é aquele, eu fiz um negócio lá na minha cidade, não. Então ele tem que ser reference voice ali. A gente tem uma equipe focada só nos mentores, liderada pelo Thiago, no qual a gente está o tempo inteiro construindo esse ecossistema de mentores e convidando os caras desde a produção de conteúdo para a criação de cursos online, para a participação em podcasts, em ações nossas, eventos, e depois ali para ter uma imersão própria. Então é como se fosse uma jornada do mentor que a gente tem na companhia. E o G4, ele é como se fossem um ecossistema com vários países. Esses países são os públicos. Então eu tenho o empresário, eu tenho o RH, eu tenho o mentor, eu tenho o funcionário. Esses são os nossos públicos. Então a gente está sempre construindo marca para criar influência em todos esses cohorts, em todos esses grupos, para que a gente realmente seja uma empresa top of mind quando o assunto é evolução da escola de negócios. Caramba, é muita informação. E tem uma questão que eu quero colocar aqui. E vamos para 200 milhões ano que vem de faturamento. Meu Deus, é muito Esse é o dinheiro. plano. Os números são muito altos, dá até uma confusão mental aqui. Eu quero ir um pouquinho pro começo, assim, para quem tá começando a empreender. É necessário ser um bom vendedor? Porque, assim, você tem essa característica muito forte de ser um bom vendedor. Eu fiquei surpresa no começo que você falou pra mim que você não era comunicativo. Eu achava que pra ser um bom vendedor tinha... E agora, pra mim, você parece uma pessoa muito comunicativa. Eu não sei se você desenvolveu agora isso. Eu sou treinado, né? Tem como treinar essas características? Isso é um processo de aprendizado? Eu só separaria. Eu acho que a gente vive num mundo de comunicação. Porque hoje a gente passa... Qual aplicativo que você passa a maior parte do teu dia? No Instagram. No WhatsApp? No WhatsApp. É. Você passa a maior parte do dia no WhatsApp, trabalhando, falando com família, vendo notícia, fazendo tudo. Então, quando você pega hoje o do Instagram, você tá mandando direct, você tá comentando foto, você tá curtindo,
são formas de comunicação. Quando você curte alguém, não é assim, hoje em dia, quando você reage um story, você tá dando mole. Quando tu bota no close friend, você tá dando mole. Isso tudo são formas de comunicação. Então a gente passa hoje a maior parte do nosso tempo se comunicando, com o jeito da gente se vestir, com a nossa postura, com tudo, a gente tá sempre se comunicando. E, obviamente, existem hoje várias técnicas, cursos, né? Tem a The Speakers, da minha amiga Lívia, que é mentora do G4. Tem o do Vabo, que é nosso mentor do G4. Lá no próprio G4, que é uma imersão focada em oratória. Então, você tem aí como você treinar, né? E aí é o que eu falo de lifelong learning ali, de tipo assim, cara, você tem que acessar conhecimento, você tem que acessar informação, transformar essa informação em conhecimento, praticar esse conhecimento para você criar uma habilidade e repetir essa habilidade para que você treine. Então, acho que no final do dia, tem hoje como você ser um comunicador melhor, sim. Sabendo gatilho mental, sabendo escrever de uma forma mais pragmática. Cara, quantas pessoas não mandam áudio de 1 minuto, 2 minutos? Qual é a chance de você ouvir todo? Qual é a chance de você só ver o início e o fim? Né? As pessoas não entendem que hoje o desafio não é mais se comunicar, é que o outro tenha atenção na tua comunicação. Então o bom vendedor é aquele cara que acelera a conexão, que cria empatia, que consegue ancorar o interesse da conversa para que ele controle a cadência daquele engajamento. Porque tá todo mundo com o celular, com o universo de possibilidades e informação na mão. Então o vendedor é o cara que consegue administrar a sua atenção. Então ele sabe chamar a atenção, reter a atenção, gerar interação e te manter dentro da cadência ali. Porque esse é o grande desafio hoje. E aí, obviamente, que existem gatilhos. Eu falo isso na minha aula. Eu falo, cara, pra marca hoje, não é difícil se comunicar. Por que o G4 é um sucesso? Porque a gente tem um puta processo de aplicação pro cara fazer parte daquilo. Comunicar não é falar. Eu acho que é o falar principal. É mole, cara. Mandar um áudio é mole. O negócio, o poder da comunicação Comunicar é um comportamento. É o engajamento, cara. Cara, quem recebeu, quem vê, quando o cara fala, quem olha, quando o cara fala, o que escuta. Essa é a parada. Não é o contrário disso. Esse é o grande lance, entendeu? Eu falo muito isso quando eu tô negociando, às vezes, patrocínio no meu Instagram. Eu falo assim, cara, não importa quantas pessoas viram meus stories. Esse é um KPI. Agora, quem são aquelas 50 que são minhas amigas que olham todo dia os meus stories? Como é que você fala para essas 50 pessoas toda semana sobre um assunto, sobre um negócio? Aquela pessoa vai ficar ouvindo. Então a comunicação, ela é uma arte, entendeu? Que você tem que misturar muito essa questão de conseguir chamar atenção, de criar cadência, de criar repetição para você construir a influência, para você conseguir direcionar, para você conseguir provocar a pessoa a ver a coisa diferente. Tem estratégia por trás da E comunicação. as empresas, elas se acomodaram nos últimos anos. Elas viraram empresas acomodadas. Empresas que, vamos mandar e-mail marketing. Vamos. Qual o horário? O horário que o marketing achar que ele tem tempo para escrever e mandar. Aí é o horário do marketing, o horário que o cara do marketing está trabalhando e não o horário que o cliente... não, vamos pegar todo o grupo. Não existe você botar todos os clientes da empresa no mesmo negócio. Vocês na Veda, vamos seguir aqui como se fosse uma mentoria. Você aqui na Veda, você tem o cliente que é solteiro, você tem o cliente que é casado, você tem um cara que acabou de ter filho, você tem um cara que é empresário, você tem um cara que é filho único. Cada perfil desse cara olha o mesmo produto com estímulos diferentes. Sim. Sem dúvida. Não tem como eu querer fazer a mesma ação para esse cara. Não tem como eu querer mandar o mesmo e-mail marketing, falar do mesmo assunto, convidar o cara para os mesmos eventos. Eu preciso, de certa forma, olhar para o meu cliente, criar esses cohorts, definir esses personas e falar, cara, a gente tem o cara solteiro de 25 a 35 anos que tá crescendo na vida. Por quem é esse cara? Esse cara tá fazendo kite, esse cara tá comprando o primeiro apartamento, esse cara... Quem são as empresas parceiras? Quais são os canais? Qual é o comportamento desse cara para eu me comunicar com ele? Aí você vai traçar uma estratégia. Então esse negócio de área de marketing das empresas, cara, isso não existe. Você tem que construir a área de cliente da empresa. Eu tenho esse perfil de cliente. E aí, para esse cara, eu preciso de alguém bom em evento. Eu preciso de alguém bom de copyright. Eu preciso de alguém de e-mail marketing. Eu mandar e-mail marketing para um cliente teu de 50 mais, que é o cara old money, tradicional. Porra, é a mesma coisa que nada. É a mesma coisa que se comunicar com a secretária dele. Qual é a pessoa que mais influencia esse cara? Não é o influenciador, é a secretária do cara. É você ter um puta programa para secretárias. Qual é hoje o principal curso para secretária executiva? Que forma secretária executiva? Tem que achar.
Porque se você pegar o curso que mais forma secretária executiva, essa secretária vai sair de lá e vai trabalhar para alguém que tem grana, que é foda, que é um CEO. Se ela já te conhecer... Ela já é secretária, é todo o relacionamento do cara. Então, olha o que é o marketing Inclusive, diferente. aqui, muitas das secretárias ligam para operar pro cliente. Que ele fala, cara, liga lá, eu opero 100% com a minha secretária. Então, assim, e o que você tá fazendo para chegar na secretária? Pra secretária já conhecer a Veda, já ter ouvido do Marcati. Ah, Alfredo, mas aí eu vou vender para ela? Não. Mas no dia que você quiser convidar o cara para um evento, no dia que você quiser falar com o cara, no dia que você Ela chegar vai o ser cara a e ela ponte. já te conhecer, ela já vai lembrar e ela vai falar, opa. Então, essa pra mim é o poder da tecnologia na venda. Ela sofisticou o negócio. E aí pode parecer loucura o que eu tô falando, mas se a gente olhar pra realidade dos próximos 5, 10 anos, a competitividade de audiência só vai aumentar, a diversidade de canais só vai aumentar. Porque a tecnologia facilitou essas informações, né? Então, isso também aumenta aí a competitividade. E aí entra um outro problema, que é a gente, por outro lado, também tá cada vez mais botando o nosso tempo e a nossa atenção em menos aplicativo. O WhatsApp é uma prova dessa. A pandemia fez a gente gastar 2 vezes mais tempo no WhatsApp. Né? O TikTok veio aí brigando ali com o Instagram, hoje já disputando entre os jovens, até perdendo, já se tornando mais o consumo de short vídeos. Você tem o YouTube aí crescendo de uma forma também gigante com o consumo de televisão. O consumo do YouTube não é mais no telefone. Exato. O consumo gigante de YouTube é na TV. É o cara abrir o YouTube na TV. Comportamento que a pandemia radicalizou no Brasil. Então, acho que esse é um pouco o desafio ali de vender, sabe? É o que a tecnologia acho que impactou na venda, acho que é a sofisticação. Para empreender, tem que ser um bom vendedor, então? Vai ajudar muito. Não é necessário, mas eu diria que se você não é um bom vendedor, se junte a um. Porque não existe problema que não é resolvido com venda. Até mesmo na hora de negociar, né? A Eu venda acho da empresa. Eu acho que com certeza. A venda da empresa, na verdade, é mais o alinhamento de interesses e gestão de expectativa, como diz meu amigo Rodrigo Cartaz. Mas você foi atrás. Eu cavei, sem sombra de dúvidas. Mas a venda, a parte da negociação, porque isso é um ponto legal. Hoje, as pessoas acham que venda é a troca de serviço e produto por dinheiro. Exato. Então, vendi, é quando o cara paga. Venda é todo o processo. Desde que tu começou a se posicionar e o cara nem te viu ainda, quando o cara te viu, quando o cara quis saber mais sobre você, quando o cara se interessou, quando o cara cotou, todo o processo é venda. Até na entrega. Então, Tudo que ninguém tá vendo que aconteceu antes, quando você decidiu escolher a sua sala lá no Rio de Janeiro para começar o seu negócio, já estava começando o seu processo de venda. Vou te dar um exemplo. Qual é o teu objetivo com esse podcast? Com o podcast da Veda, por exemplo? Enviar para os clientes e para os assessores. Que as pessoas assistam, né, o nosso podcast. Beleza. E reforçar a marca da Veda. E qual é o milestone, qual é o KPI que você pode ter, por exemplo, com esse negócio? O que você acha? Vou te dar um exemplo. Você acha que o podcast é uma ferramenta de indicação de cliente? De indicação de cliente? Não, eu acho que é mais um reforço de marca. Será que? Então, olha como quando você vê diferente, você sabe explorar diferente. Eu sou cliente Veda. Você me convidou para vir aqui. Você já me trouxe no teu escritório. Eu já conversei com o Marcati ali, já pedi um serviço com ele que eu nem sabia que vocês tinham. Então você tá usando o podcast para fazer relacionamento com o seu cliente. Então você não tá só mandando pros clientes, você tá dando visibilidade pro teu cliente. Se você dá visibilidade pro teu cliente vai receber a gravação e ele vai mandar o podcast para quem? Pra rede dele. Pra rede dele. Você criou uma ferramenta de indicação. E você não tem coragem de ligar para um cliente teu da vida e falar assim, oi, tudo bem, Alfredo? Me indica 10 clientes. Você não tem essa coragem. Seria ridículo tu fazer um negócio desse. Sem dúvida. Mas, por outro lado, você me convidar para gravar um podcast, fazer perguntas super legais, eu gravar conteúdos bacana, você pegar e me entregar vários cortes e falar assim, vamos postar junto e fazer um post compartilhado e não sei o que lá. E você me mandar, o que eu vou fazer? Eu vou postar, galera, saiu meu podcast com a Veda. Galera, saiu não sei o que lá. Você tá criando um insumo para eu te indicar. Exato. Então, olha como o podcast que você está fazendo não é só uma geração de valor, de conteúdo para tua base. Você está criando, na verdade, uma ferramenta de indicação.
criando um motivo, criando um contexto pro teu cliente indicar a Veda através de conteúdo, informação e conhecimento, de forma que você gera valor pra mim e tá gerando valor pra ele. É uma aula isso daqui. Que eu tô Então olha como agora você vai olhar o podcast e falar, calma aí, tá errado, tô gastando menos que eu deveria fazer 3 vezes mais podcast. Nossa senhora. Eu tenho um podcast meu que eu vou começar agora, que vai ser Shortcast, que são podcasts de 15, 20 minutos, que eu quero receber mais de 300 pessoas no escritório ano que vem. Você tem dúvida que eu vou vender para 300 pessoas? Caraca. Eu não tenho dúvida. E aí eu vou usar o podcast, tanto para aquele cara que tá negociando e tá querendo valor agregado, tá querendo negociar alguma coisa, falar, ó, ao invés do desconto, eu te convido pro podcast meu. Por quê? Porque eu tô gravando conteúdo para ele, tô gerando valor para ele, e ele vai me divulgar pra base dele. Então eu não tô olhando o podcast. E você vai ampliando ali a sua rede. O teu podcast aqui não é um podcast para ter alcance e visualização. Sim. É um podcast para rodar nas rodas certas. Então se 10 pessoas escutam, às vezes são as 10 pessoas que deveriam ouvir. Exatamente. Que são as pessoas que não estão vendo televisão, que não adiantava se você estivesse botando anúncio durante a Copa do Mundo. Exatamente. Então, esse novo profissional de marketing, esse novo vendedor, ele tem que construir essa mentalidade, ele tem que enxergar as coisas de forma diferente. O que tá aqui do lado? O troféu do Marcate da G4. O troféu do Marcate da G4. Ó, galera, tá aqui, ó, o troféu do Marcate da G4. Aqui é onde senta todos os convidados? Todos. Todos os convidados da Veda, que são altamente empresários, que são pessoas com condição de fazer o G4, olham para a marca do G4. Sim. Por quê? Porque eu fiz um troféu. Se eu fizesse um certificado, ele estava onde? Guardado na gaveta, provavelmente. Isso é venda. Verdade. Quando eu faço um troféu, eu tô pensando nessa possibilidade. De que ele vai ficar exposto. Que ele vai ficar exposto no lugar onde as pessoas têm visibilidade. Nesse caso, deu super certo. Caraca, deu mesmo. Mas as pessoas acham que não. Ah, fez um troféu porque é bonitinho. Ah, fizemos um troféu porque a galera gosta de troféu. Não. Tem um racional por trás. Por quê? Porque a ideia, ela não surge do banheiro, do banho. Momento eureka. A ideia, ela surge do comportamento do cliente. Então, puta, meu cliente é o cara que ele tá fazendo G4, que ele quer mostrar pros outros que ele tá crescendo, que ele tá bem, que ele tem sucesso. Cara, como é que eu faço? Como é que eu crio esse momento pós-imersão para que ele me indique? Para que ele fale de mim. Porra, eu faço um troféu porque ele vai botar ou na casa dele ou no escritório. E normalmente troféus são coisas que as pessoas olham para puxar assunto. Isso é verdade. Então, tem estratégia por trás, entendeu? E é isso que a gente ensina no G4, é isso que a gente tenta decoupling, né? Desconstruir ali pra galera, para que a galera tenha acesso e comece a enxergar as coisas de forma diferente. Caraca, não é só a porra no podcast. Eu não tô fazendo porque tá na moda. Tem sentido fazer. Porque aí a tua provocação, o teu brainstorm vai ser diferente. Como é que a gente potencializa isso? Como é que a gente faz? Será que quando a gente fizer os podcasts, será que faz sentido você fazer um evento, um happy hour aqui na Veda, convidando todos os convidados do ano de 2022 que fizeram podcast? Por quê? Porque todos vão vir, todos vão postar, todos vão divulgar seu episódio. Você trouxe todos os seus clientes de volta pra cá. Vocês fazem bastante isso no G4 de fazer eventos, né? De reunir o grupo. Comunidade, né? Comunidade, cara. A força da comunidade, Vocês criaram uma comunidade. Sim. Porque aí as pessoas que estão participando vão compartilhando, né? Aquela experiência. E vão criando também, assim, uma vontade de pertencer a esse grupo, né? Eu sinto muito isso. Hoje, 35%, 40% das nossas vendas são indicação. É um desafio gigante. Porque você também cria essa relação muito próxima, então isso cria intimidade. Intimidade é uma merda. Então isso tem um pouco de desafio envolvido. Não é como tudo na vida, né? Não é só os louros, mas sem sombra de dúvidas, a gente está construindo essa comunidade com vários grupos diferentes, criando essa agenda entre eles, que é a órbita, né? Que é onde eles vão ficar se orbitando ali e automaticamente a gente conseguindo criar valor para eles e extrair valor. Mas o grande lance, a sacada aqui, mostrando um pouco de como funciona o G4 pra galera que tá nos assistindo, mas essa provocação. Olha como esse podcast não é gravar conteúdo e mandar pro cliente. Você desse podcast aqui, você pode transcrever ele e escrever um artigo pro teu blog. Você pode pegar algumas coisas legais e usar de contexto para sair na imprensa. Você pode pegar e fazer post no teu Instagram e post no Instagram do teu convidado. Você pode fazer co-post. Você pode reunir todos os podcasts do ano
e criar uma montagem com os melhores Perspectiva, momentos do ano e fazer um evento convidando todos os convidados. Tenho certeza que vocês convidaram pessoas interessantes. Ou seja, vai ser um evento super rico e super interessante. Que vai gerar mais conteúdo, que vai gerar foto, que a galera vai postar, vai compartilhar. Isso é uma máquina. Então, Meu Deus do céu, ainda bem que isso daqui vai ficar gravado. Ele tá rindo ali atrás. Você é uma máquina. e aí você vai conseguir... Continua. E aí você vai conectar isso com estratégia. E aí você vai poder pegar durante 2 anos e você vai ter gravado quantos podcasts? 30 podcasts? É. E aí você pode escrever um livro. E aí você pode transformar um podcast num livro, num e-book ou num livro físico. As histórias, os bastidores dos clientes da vida. As histórias por trás dos clientes da vida. Meu Deus, a sua cabeça não Aí as para. pessoas vão ganhar um livro de presente. Aí você vai ter 30 caras que vieram aqui ganhando um livro de presente. Na hora da pessoa dar um presente, o que a pessoa vai fazer? Vai postar. O que a pessoa vai fazer? Vai querer dar de presente pros outros. Meu Deus. Olha como não é só um podcast. É. Dá para fazer muito mais com podcast e isso conectar com várias estratégias da companhia, que é a geração de valor pro cliente, né? Vender, criar jornada, etc. Eu vou fazer uma pergunta para finalizar, e aí eu vou sair um pouquinho desse contexto de vendas e vou ter que entrar num tema de política. Se você não se importar. Não, eu nem posso me importar, né? A gente se posicionou na eleição, então... Em 2023, vocês conversam com bastante gente que está começando a empreender. O que vocês... Conversa mais com quem já tem empresa média. Quem já tem empresa... Mas a gente se comunica bastante com esse cara. O que vocês falam para não desanimar, assim, quem tá preocupado, né? Assim, realmente tem que ficar preocupado, vai ser mais difícil, interfere quando tem essas trocas de governo? Frase do meu grande amigo que tá escrevendo o livro junto comigo agora, o Nizam Guanais. Falando nisso, todos somos uma marca, 2023, e aguardem o livro que vai ser divisor de águas. Mas, enquanto uns choram, outros vendem lenço. O Florian Bartunex falou muito sobre isso no evento que a gente organizou com ele antes das eleições. O Brasil sempre foi um país volátil. Sempre foi. E a gente, não por conta disso, não construiu coisas extraordinárias. Sem dúvida. Eu acho que a gente, independente das circunstâncias, das paradas, das coisas todas, eu acho que, óbvio, que a gente vai ter que trabalhar mais, trabalhar duro, se preocupar, ficar mais atento, ter na agenda assuntos que talvez a gente não precisaria ter, mas nada que seja muito diferente do que trabalhar, nada do que seja diferente do que a agenda de um adulto, que é fazer o que tem que ser feito. Então, particularmente, acho que quem está ouvindo a gente não deve ficar preocupado, deve ficar antenado, deve ficar ligado, deve olhar para as oportunidades, olhar aqui. Assim como vão ter várias oportunidades nessa forma de governar, onde vai ter talvez mais dinheiro para o consumo. Vai dar problema daqui? Vai, mas o nosso papel como empreendedor é olhar para essa situação E caçar oportunidade. E moldar a empresa a essas tendências, né? A essas diretrizes. Essa que o novo preocupação governo não vai pode dar. travar o movimento, né? Não, eu acho que não. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, e aí é uma questão até de futebol. O Brasil acabou se criando 2 torcidas fanáticas e o Brasil ficou muito dividido. Isso automaticamente... só que assim, você não pode não querer abrir a sua loja porque o Brasil perdeu na Copa. Você não pode ficar em depressão porque o teu time perdeu no final de semana. E aí você, segunda-feira, vai abrir mais tarde. Né? Então, eu acho que, independente do resultado que ganhou, o nosso papel de adulto é olhar para a realidade do país, olhar para as oportunidades, olhar para as ameaças, refazer a famosa matriz SWOT, né, do nosso negócio e poder tomar as decisões certas. Que e nós no no momento G4... certo, né, também. Porque, assim, eu vejo que, assim, a incerteza em relação a... A pior coisa é ficar em cima do muro. É isso que custa caro. Então você tem que ser... É igual a pandemia. Quem ficou em cima do muro se fu. Você não pode ficar em cima do muro. Você tem que olhar e tomar decisão. Falar, cara, eu vou para um lado mais conservador. Eu vou criar o cenário A, o B e o C. E aí você vai direcionar o teu negócio, a tua agenda para aquilo. Então, no nosso caso, a gente acha que vai ser um ano que a gente pode aproveitar para poder se estruturar, organizar, criar mais governança. Vamos crescer pra caramba, como eu falei. Queremos crescer. Queremos continuar crescendo ali em torno de 50%, 60% ao ano. Né? Esse ano crescemos 300%, mas queremos crescer, voltar ali a uma coisa de
focado mais nessa questão estrutural. E a gente acredita que vai nascer várias oportunidades, com certeza, em cima da gente também olhar para esse lado. Como hoje, a galera às vezes não entende, mas quando você está com uma empresa crescendo em velocidade acelerada, você tem uma grande economia, um grande resultado final líquido, né? E aí o parceiro de vocês, o Guilherme Benchimol, ensinou muito isso pra gente, a gente já troca ideia com ele disso. Você tem um grande ganho líquido em cima de save, pô. Ou seja, o esforço que eu tenho para ganhar 2 milhões de reais, 1 milhão de reais vendendo, eu preciso vender 3. Para vender 3, eu preciso gerar 10 de negócio. Isso com uma conversão de 30%, que é mentira, né? Então, olha só, eu preciso gerar 10 milhões de oportunidade para conseguir vender 2 milhões para poder ganhar 1. Cara, às vezes você cortando alguma coisa da tua empresa, você ganha 1. Exatamente. Renegociando o teu fornecedor, você ganha 1. Exatamente. Então, o crescimento do negócio, ele tá nas duas extremidades. Ele tá onde tu gasta, ele tá onde você gera. Então, pô, se eu tô tendo dificuldade de gerar aqui, mas eu quero continuar crescendo, pô, deixa eu olhar pra cá. Talvez enxugar o custo ali dentro E da aí estrutura. você tem que enxugar, você tem que trocar fornecedor, você tem que verificar parcerias, você tem uma série de coisas. Que eu acho que vai acontecer aí bastante no próximo ano. Eu quero te agradecer por essa aula. Não, Eu tamo recebi junto. uma mentoria no dia de hoje. Eu acho que quem também acessar esse vídeo vai ganhar aí de presente de fim de ano essa aula que a gente ganhou aqui do Alfredo Soares. Obrigada, Tamo Alfredo. junto. Tamo junto, espero que a galera tenha curtido. Me sigam lá no Insta, @Alfredo Soares. Vai ser um prazer estar compartilhando com vocês lá os bastidores. E comente aqui no nosso vídeo, curta, ativa o sininho e tudo mais. Até o próximo Termômetro Veda.